Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar fazendo a resenha do meu cooktop de indução, esse modelo da Electrolux IE6SF 220 volts e 7.350 watts de potência nominal. Não vou entrar muito em detalhe nas comparações entre fogão de indução e outros modelos de fogão, por exemplo, nesse vídeo. Tem um outro vídeo que eu falo um pouco sobre no geral de fogão de indução, vou deixar na descrição e aí nos cards. Tem bastante conteúdo lá, mas se ainda for pouco aquele conteúdo, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mais completo fazendo uma comparação direta desse tipo de fogão e outros. Mas em geral, as principais vantagens desse tipo de fogão aqui, falando de fogões de indução no geral, qualquer marca, qualquer tamanho, as principais vantagens são controle de temperatura, ou seja, como ele tem uma escala de temperatura, você consegue ter um controle mais preciso na temperatura, fácil limpeza, pode cair o que quiser aqui, você vem com o pano, duas passadas, tá brilhando. Rapidez no aquecimento, como eles têm a opção turbo, por exemplo, você vai ferver uma água, você coloca no turbo, é muito rápido comparado a outros tipos de fogão. Ou seja, para você chegar em determinada temperatura é mais rápido do que outros modelos. O cozimento em si é basicamente igual, mas você ganha a velocidade em chegar até o ponto de cocção. A praticidade, ou seja, é mais fácil você se movimentar aqui com as panelas e tal. Mexer nele eu acho muito mais prático. Acho mais seguro, as panelas elas ficam bem mais estáveis aqui. E os únicos pontos negativos, na minha opinião, é a questão do valor inicial. Ou seja, ele é um produto bem mais caro do que um fogão comum a gás, por exemplo. E a questão que ele necessita, principalmente desses modelos de 4 bocas, de uma instalação já preparada para ele, que é um disjuntor, uma fiação no mínimo 6 mm para ele. Esses são os únicos pontos, na minha opinião, negativos. Esse custo inicial e a instalação dele, que você tem que estar preparada. Fora isso, eu só vejo ele como pontos positivos, excelentes fogões. Esses de indução, independente da marca, que varia de um para outro, é uma opçãozinha ou mais ali, mas o funcionamento em si é o mesmo para todos. Outro ponto que você pode estar se perguntando é a questão do consumo dele, se é um lado positivo ou negativo. Ao meu ver, não é um lado negativo, mas se você quer saber mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aí na descrição e nos cards falando somente de consumo dele, de fogão de indução no geral. No caso, o teste foi feito com outro fogão da Brastemp, mas o conceito entre todos os fogões de indução é o mesmo, mas pretendo fazer um vídeo exclusivo para esse modelo aqui, para ver se dá muita diferença entre aquele modelo e esse modelo aqui, sendo que esse modelo em watts ele é mais potente, mas na eficiência em si, no uso em geral, é praticamente o mesmo, não senti diferença assim em velocidade de aquecimento e tal, achei os dois igual. Agora falando desse modelo, principais diferenciais dele é esse assistente de cocção, o painel todo digital. Você pode estar navegando com mais facilidade, tem mais opções. E esse acabamento, ele tem um acabamento, umas linhas aqui. Vamos estar falando cada um desses pontos. Então, bora pro vídeo. Começando aqui pelo painel, temos o botão liga e desliga, o botão de opções, o botão trava painel, o pausa e um sensor aqui. E a tela em si. Vamos estar ligando. O painel em si, na minha opinião, ele tem uma resposta bem rápida. Assim, falando de um painel de fogão, né? Não dá para ter uma comparação direta com a tela do celular, por exemplo, mas assim, é bem rápida, responde rápida aos toques, aos movimentos. Quando você liga ele, ele mostra as 4 bocas. Como não tem nenhuma panela aqui, ele fica só os quadradinhos. Quando você coloca uma panela em qualquer boca, ele reconhece com essa linha, tá vendo que apareceu, e já te dá a opção de temperatura para você colocar a temperatura desejada. Você pode deslizar o dedo ou pode ir até o número selecionado e automaticamente ele já começa a aquecer a panela. Para desligar, você seleciona a boca e clica no botão 0 ou tira a panela, que ele vai parar de funcionar. Quando você seleciona a boca e coloca a temperatura e ele começa a funcionar, ele vai ficar vermelho esse pontinho branco. Repare que ele fica branco quando não funciona e quando funciona ele fica vermelho. Essa linha vermelha aqui, dentro da barrinha, não sei se dá para ver aí na câmera, ela vai ser uma escala, ou seja, conforme você, por exemplo, na temperatura 1, ela vai ficar só no comecinho e no turbo ela vai preencher por completo. Então ela vai servir como uma escala de temperatura. Aqui temos o botão menu,
onde você vai acessar todas as configurações e algumas funções extras do cooktop. Essa primeira é a opção Assistente Cook, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Funções do cooktop, por enquanto só tem essa função derreter, que nada mais é do que o nível de temperatura 1, 2 ou 3 de você estar selecionando. É só uma pré-função estabelecida. Configurações, primeira opção aqui é trava para crianças, que ele gera uma senha para você estar acessando o cooktop, começando a preparar o alimento. Você tem que digitar uma senha pré-estabelecida por ele. Vamos estar ativando ele aqui. Qualquer função que você for usar nele, ele te dá uma dicasinha aqui embaixo. Ele fala, selecione em ordem alfabética para ativar. Então vamos A, O, X. Está ativada a função, vou voltar aqui. Vou desligar o cooktop, vamos ligar de novo. Aí ele pede para eu digitar a senha sempre que eu for ligar o cooktop. Isso é uma maneira de segurança, caso você tenha uma criança que mexe em tudo. Isso é um jeito de se prevenir. Aí você vai digitar A, O, X. Você vai poder usar o fogão a partir de agora. Vou estar desligando essa função, porque aqui não temos esse problema. Desligou. A outra opção é o cronômetro, ou seja, cada vez que você preparar, o meu ali está ligado, começar a preparar um alimento, ele vai começar a contar o tempo. Coloquei a panela, selecionei o grau de temperatura, repare que ele tem um reloginho ali, para você ver quanto tempo vai ficar pronto aquele alimento. Ele não influencia nada no funcionamento, não vai desligar, não vai fazer nada. Isso aqui é só um controle. Por exemplo, normalmente você faz um copo de arroz, coloca tantos litros de água, coloca na temperatura 7, por exemplo, só estou dando um exemplo, e reparou que o arroz está demorando tanto tempo para ficar pronto. Você pode estar automatizando isso. Você vai lá, demorou, sei lá, vou chutar aqui, 5 minutos. Você vai colocar 5 minutos no timer, que eu já vou explicar daqui a pouco. Passando 5 minutos, teu arroz vai estar pronto. Isso é um jeito de você aprender a controlar o tempo de preparo de cada alimento. A outra função aqui é o Hub-HUT. Esse aqui tem a ver com esse sensorzinho aqui. O que ele faz? Ele é um sensor que conecta o seu cooktop com uma coifa que tenha essa mesma tecnologia. Eu não achei nenhuma coifa ainda disponível para venda aqui com essa tecnologia, pelo menos nenhuma estava bem descrito que tinha essa tecnologia. Basicamente, ele vai sincronizar o funcionamento do cooktop com a coifa. Por exemplo, conforme a temperatura da água e a geração de fumaça aqui no fogão, ele vai determinar a velocidade dos ventiladores da coifa. Ou seja, baixa temperatura, pouca fumaça, ventilador girando devagar. Alta temperatura, muita fumaça, ventilador girando mais rápido. Basicamente é isso. Dentro dele tem umas pré-configurações, você pode estar selecionando a velocidade do ventilador e tal, mas não é o meu caso aqui. Como eu disse, eu não achei nenhuma coifa ainda disponível e eu já tenho coifa aqui também, não pretendo trocar. Configurações. Aqui ele entra os alertas daquele primeiro assistente cooking lá, já vamos falar sobre isso. Idioma, ele tem o português brasileiro. Sons do botão, você escolhe entre bip, clique ou desliga. Volume do alarme, que é cada som que ele faz quando termina o timer, qualquer som que ele for fazer de alarme, você consegue controlar esse volume. Ele vai de 1 até 5. O brilho do visor vai de 1 até 4. E o último item aqui é assistência técnica. Nessa parte aqui ele vai entrar esse modo demo, não sei o que é, provavelmente é só tem a ver com assistência técnica. Tentei ativar ele, mas ele pede uma senha, eu não achei essa senha. Provavelmente é só um jeito que o técnico especializado ou a fábrica usa para fazer testes no cooktop. A licença, que vão ser números, a versão do software, histórico de alarme. Resumindo, isso aqui tudo é para assistência técnica. E resetar todas as configurações. Se você clicar aqui, ele vai deixar o cooktop do jeito que está de fábrica, que é brilho, idioma, essas coisas. Vindo aqui, temos o trava painel. Ele só funciona quando o cooktop estiver em uso. Vamos colocar a panela aqui. Vamos sair dessa função. Ativou o cooktop.
Pronto, ele fica a mensagem, pressione o botão durante 3 segundos. Ele não funciona, você pode clicar aqui, você pode aqui, só o desliga que vai funcionar. Que eu acredito seja para situações de emergência. Então vamos ligar ele de novo. Tá ligado? Para desbloquear, tá desbloqueado. O botão de pausa, ele vai funcionar travando todas as bocas, não dá para pausar individualmente. Ele vai ficar, como diz na mensagem ali, mantendo o nível de temperatura 1, que é praticamente desligado, e ele vai fazer isso com todas as bocas. Em relação ao painel aqui, como eu disse, ele tem uma boa resposta para você estar navegando entre a temperatura. Gostei bastante dessa parte. Agora vamos para a parte do timer. O timer é individual para cada boca e ele pode ser usado com duas opções. A primeira opção, você coloca a panela no local desejado, clica aqui na boca selecionada e clica nesse sininho que tem aqui. Ele vai perguntar quanto tempo você quer que mostre o timer. Essa primeira opção aqui, ele não vai desligar o cooktop, ele só vai dar um sinal sonoro. Vou estar colocando aqui 1 minuto. Vou dar OK. E ele já começa a contar, mesmo com a boca desligada. Então vamos só ligar ela lá para ver se o que vai acontecer. Ele emite o sinal sonoro, mas a boca continua funcionando. Sempre que tiver esse pontinho vermelho aqui e o número vermelho, significa que a boca está em funcionamento. A outra opção é a seguinte: você precisa primeiro selecionar a temperatura. Coloquei ali temperatura 4, por exemplo. Clica no sininho e ele tem essa caixinha aqui, ó. Quando você seleciona a temperatura, ele já fica marcado. Essa caixinha é escrito para a zona. Mas se ela estiver desmarcada, você pode marcar ela. Vou estar marcando ela aqui. 1 minuto eu coloquei. Você pode colocar o tempo que você quiser aqui. Tem minuto embaixo e horas em cima. Clicou OK. E agora vamos esperar para ver o que acontece. Atingiu o tempo selecionado, ele vai desligar e vai fazer esse sinal sonoro. Lembrando que sempre quando tiver essa função de desligar com o timer, ele fica o sininho escrito mais stop embaixo. Essa é a diferença dos dois timers. A função assistente cooking funciona basicamente assim. Você vai estar selecionando. Ela tem pré-pratos definidos aqui. Só que todos eles têm a função fritar no final. Ou seja, tanto você escolhendo carne, peixe, ovos, batatas, sempre é fritar. Não tem cozinhar ou outras coisas do tipo. É só fritar. Ele tem pré-temperaturas definidas. Vou dar um exemplo aqui: bife, fritar, médio. Ele abre essa tela aqui perguntando se você quer alterar a temperatura indicada por eles. Ou seja, você pode diminuir a temperatura desejada ou aumentar a temperatura desejada. Para isso é só você clicar nele, no mais, ele vai no alto 3 pontinhos e vai até o baixo 1 pontinho. Vamos deixar na temperatura que estava. Vai clicar OK. Esse timer aqui, ele não serve para desligar o fogão, ele serve só para dar a contagem regressiva e ele dá o alerta, mas ele não desliga. Ele começa a funcionar somente a hora que a panela chega na temperatura desejada. Se tiver OK, você coloca OK, ele pede para colocar o recipiente na área, no caso aqui só funciona com a esquerda da frente. Você vai colocar ali, ele já reconheceu a panela está aqui, está com um pouquinho de óleo. Ela já está quente já, que eu estava fazendo outra coisa aqui. Mas se ela estiver totalmente fria, o tempo que vai demorar para chegar na temperatura ideal vai ser um pouco maior. Normalmente, naquela que eu selecionei, dura em torno de 3 minutos, 2 minutos e meio, por aí. Então tá aqui, aí clique em iniciar. Ele começa a aquecer a panela.
Vou dar um corte aqui. Quando ele chega na temperatura selecionada pelo fogão, que foi aquela média 3 esquinhos, ele dá essa mensagem dizendo que foi atingida a temperatura, você pode começar a iniciar. No caso, você dá um OK e ele começa a cozinhar. Nesse caso, você vai ter colocado já o seu bife ali, no caso, foi selecionado, né? E o que ele vai fazer? Ele vai manter essa temperatura. Esse risquinho inteiro vermelho aqui não significa que está no turbo, igual quando você não está usando essa função. Ele significa que ele está mantendo essa temperatura aqui. Então ele vai manter a temperatura pré-selecionada constante para que você faça a sua fritura. Só que esse tempo que demorou, igual eu disse lá, 2,5 minutos a 3 minutos e alguma coisa, esse tempo que demorou, pelos testes que eu fiz aqui, ele variou muito. Ou seja, eu fiz teste com o fogão totalmente frio e a panela totalmente fria. A primeira vez deu 3 minutos. Quando eu tiro e faço o mesmo teste com a panela um pouco quente e o fogão já um pouco quente também, às vezes dá 3 minutos e às vezes dá 1 minuto, às vezes dá alguns segundos. Ou seja, eu acredito que essa troca de temperatura entre o vidro e a panela não seja tão precisa. Acredito pelos materiais. Acredito eu que tenha um sensor embaixo aqui dessa boca, um sensor de temperatura, e ele faz essa medição e indica quando chegou na temperatura pré-existente. Quando você começou a cozinhar aqui, depois disso você que vai comandar, o fogão não faz mais nada, ele só vai manter a temperatura estável e você vai virando o alimento para chegar no ponto desejado. O que você pode fazer é colocar um timer de pré-desligamento, isso depois que você já tiver pegado, digamos assim, as manhas do fogão. E daí você, por exemplo, bife mal passado, depois chegou na temperatura, eu coloquei o bife, eu deixo 1 minuto, viro, e no outro minuto viro, tá pronto o bife. Se você pegou essa manha do fogão, você vai conseguir usar perfeitamente essa função. Mas essa função funciona basicamente assim, acredito eu. Tem um termômetro aqui. Quando você seleciona uma pré-temperatura aqui, que é naquele caso de médio 3 esquinhos, médio 2 esquinhos. Quando chega na temperatura ali, o termômetro indica o fogão, ele dá um alerta sonoro indicando você, chegou na temperatura, pode começar a preparar seu alimento. Você coloca o alimento e ele mantém estável a temperatura. Ou seja, ele evite que possa queimar, entendeu? Mas assim, você tem que ficar de olho de qualquer jeito, não tem como. Feito isso, você chegou no ponto ideal, desliga, é assim que funciona basicamente. Em relação ao nível de temperatura de cada boca, ele tem uma variação de 1 até 9 mais o turbo, onde basicamente o grau 1 de temperatura ele é para manter aquecido, ou seja, é aquela função de manter aquecido. Terminou um prato, você deixa na temperatura 1 que ele vai estar mantendo o alimento quente. Do 2 ao 4 é a temperatura baixa, ou seja, é o famoso fogo baixo. Você está preparando, sei lá, qualquer alimento que você fosse preparar em fogo baixo. Do 5 ao 7 é a temperatura média, é o normal, onde você vai fazer a maioria dos cozimentos, aquele fogo normal de um fogão. E do 8 até o 9 é considerada a temperatura alta. Você já vai estar trabalhando com frituras, selar, essas coisas, assim, é o fogo bem alto. E a potência turbo, ela serve basicamente para você chegar até determinada temperatura muito rápido e principalmente ferver água, que é uma coisa que você pode adicionar muita temperatura que você não vai ter problemas. Por exemplo, se você usar o turbo com qualquer outra função, provavelmente você vai queimar tudo sua comida, porque é bastante potente. Então basicamente o turbo é para ferver água e chegar até determinada temperatura mais rápido. Por exemplo, vai fazer um macarrão, você coloca a água, aperta o turbo, ferveu a água, tira do turbo, colocou o macarrão, diminui a temperatura, daí você continua com o processo. Outra coisa que mostra aqui no painel é essa demarcação que a boca utilizada está quente. Ele varia em 3 níveis e mesmo que o cooktop desligue, ele fica mantendo essa simbologia aqui, ele fica um pininho vermelho e um risquinho. Esse risquinho pode ficar digamos assim, morno, 2 para quente, uma área que você, quando você encostar, provavelmente você possa já queimar sua mão, e o 3 que é muito quente, que com certeza se você encostar você vai queimar a mão. Isso é um detalhe específico desse fogão aqui que eu tive. Vou citar como exemplo o outro modelo que eu tinha da Brastemp. Ele não apresentava
dava muito esse problema. Esse painel de vidro aqui, ele retém mais o calor do que o outro, do que o da Brastemp, por exemplo. O modelo semelhante a esse aqui, mas sem o painel digital, eu não sei dizer, porque eu não testei ele, se ele tem essa mesma característica, mas este modelo aqui, ele passa mais fácil o calor pro vidro do que o outro modelo que eu tinha. Por exemplo, o outro fogão eu colocava uma água para ferver, fervia a água no turbo, tirava, aqui estava morno, dava para ficar com a mão encostada em cima dele. Já nesse aqui, se eu ferver uma água pelo mesmo tempo, eu já não consigo encostar a mão na boca que eu fervi a água, ele já vai estar bem quente. Acredito que esse painel foi feito assim pela questão daquela função assistente cooking, mas é uma característica que tem que ser citada, que esse vidro retém bem mais o calor. Ou seja, quando você vê essa simbologia, no caso aqui é a boca de cima, é só um alerta para você tomar cuidado que ali está quente. Mas a própria Electrolux define isso, no próprio manual vem descrito da seguinte maneira: quando tiver um risquinho, que é o mesmo caso aqui, é o calor residual, só para você tomar cuidado. Quando tiver 2 risquinhos, ele serve também para manter a comida aquecida, ou seja, você não precisa ativar aquela função manter aquecido. O próprio calor residual que tem no fogão serve para isso. E quando tiver 3 risquinhos, quando esses 3 risquinhos aqui tiver vermelho, ela indica como continuar a cozinhar, que seria basicamente quando você está fazendo um arroz lá e só tem um pouquinho de água para evaporar para o seu arroz ficar pronto, você pode desligar antes que o próprio calor residual da panela e do fogão vão terminar o cozimento. Esse é o lado bom dessa parte do vidro aquecer mais. Outra função deste fogão é essa função aqui, que mostra aqui no painel, 2 quadradinhos, chamada unclog. É o seguinte, nessas duas bocas do lado esquerdo, onde tem essa demarcação aqui e lá, você pode estar trabalhando com elas simultaneamente, ou seja, você pode colocar uma panela aqui e uma panela aqui ao mesmo tempo e trabalhar com as duas com o mesmo controle de temperatura, ou estar utilizando aquelas panelas maiores. Eu estava colocando uma foto aí que pegam as duas bocas juntas para você estar trabalhando com elas. Para você estar selecionando essa função, você clica aqui, você vê que ele junta a boca, ela fica uma boca única. Você vai clicar, selecionar a temperatura com a panela já lá e vai começar a funcionar. Resumindo, você vai conseguir fazer o mesmo controle de temperatura nas duas bocas juntas. Se você quiser saber mais detalhes sobre medidas, instalação, se tiver alguma dúvida sobre isso, tem um vídeo do unboxing desse fogão aqui, eu falo bastante coisa sobre instalação, tá aí embaixo também, dá uma conferida lá. Se tiver alguma dúvida ainda, deixe aí nos comentários. O painel em si, ele é diferente dos outros painéis, ele é um pouco mais grosso, a espessura dele, e a pintura dele é feita por baixo do vidro. É por isso que ele fica com esse aspecto mais acinzentado. E ele tem esse acabamento aqui de linhas, são linhas nesse sentido aqui. Passando a unha aqui você consegue ver e ouvir o barulho delas. Acredito eu que isso sirva para diminuir o atrito entre o vidro em si e a panela, ou seja, essa linha ela fica entre os dois, e acredito que diminui a chance de riscar o cooktop com isso. Pelo fato dele esquentar bastante a zona, ou seja, o cooktop, vou deixar bem claro aqui, o cooktop ele não esquenta. O que esquenta é somente a panela. O cooktop acaba esquentando porque o calor residual da panela passa para o cooktop. Cooktops de indução, eles não esquentam, eles só esquentam porque a panela está em contato com ele. Eu sempre utilizei aqueles tapetinhos de silicone, como esse aqui, por exemplo. Eles podem ser encontrados em qualquer loja, é bem fácil achar esses descansos de panela em silicone. Como você pode ver aqui, tem um queimado grande aqui. Como ele está aquecendo muito o vidro embaixo e a panela em si, né, por estar esquentando, eu não estou conseguindo mais usar esses tapetinhos de silicone, eles queimam com mais facilidade. Esse outro modelo aqui, ele é um material um pouco mais resistente, ele queima, mas ele não queimou igual esse. Esse aqui foi um bem baratinho que eu comprei, mas mesmo sendo um material bom, ele acaba queimando com mais facilidade do que usando no outro cooktop que eu tinha. Isso devido a esse aquecimento que esse vidro ocasiona. Então eu não estou utilizando muito esses tapetinhos. Porém, com todo esse tempo de uso dele, eu dei uma boa olhada agora antes de gravar esse vídeo e não tem nenhum risquinho nele, nada. Ou seja, dessa parte até então tá bem tranquilo, não tá tendo nenhum tipo de risco.
mesmo não usando esses tapetinhos. Com todos esses detalhes que eu mostrei, e aí, vale a pena ou não ter comprado esse modelo aqui em específico? Não estou falando em questão de fogão de indução, estou falando nesse modelo em específico. Na minha opinião, valeu muito a pena. O meu principal fator de compra, o que me fez mais comprar esse modelo aqui, foi esse painel aqui, por você acho mais fácil, mais tecnológico. Resumindo, é mais só moderno. Tem vantagem sobre isso? Vantagem real? Não. Qualquer outro cooktop, os comandos, você vai colocar a panela para funcionar do mesmo jeito. Isso aqui é só um detalhe. Quem gosta de tecnologia sabe do que eu estou falando. Eu gosto de ter essa tecnologia, de ver, assim, de ser mais fácil e tal. Por isso, meu principal motivo de comprar esse modelo foi esse painel aqui. Estou muito feliz com isso. Como eu disse, achei bastante intuitivo, fácil de mexer, resposta rápida. Gostei bastante. Essa função aqui, que é aquele assistente cooking, na minha opinião, não é muito usual. Assim, para o dia a dia, não dá muita diferença. Eu praticamente não uso essa função aqui, porque na hora de cozinhar, quem cozinha aí sabe. Você coloca a panela lá, esquentou, jogou e já era. Finalizou. Não, aqui eu acho que demora um pouco até você começar a cozinhar, e por ele não ter esse sensor de temperatura tão preciso, na verdade ele é preciso, só que ele demora, eu acredito que para passar essa informação entre o vidro, fogão e panela e o próprio processador dele. Mas é um ponto positivo também, só que não quer dizer nada. Se não tivesse essa função aqui, não faria a mínima diferença para mim. E esse acabamento diferenciado dele aqui, eu achei bonito. E eu acredito também que deixe o cooktop muito mais resistente em questão de risco. Demore muito mais para começar a riscar e a marcar o cooktop. O único ponto negativo que eu acho, na minha opinião, só que não é tão negativo assim, porque ele tem uma outra funcionalidade também, é a questão desse vidro reter mais calor do que o outro cooktop que eu tive. Ou seja, ele se torna um pouco mais suscetível a você se queimar. Porém, aqui nunca aconteceu de queimar, porque querendo ou não é um fogão. Tendo a indicação no painel ali, eu não vou chegar e colocar a mão aqui. Esse é um único ponto negativo que eu acho dele, é essa superfície aquecer mais. Porém, tem um ponto positivo que você tem mais otimização no processo. Ou seja, você pode manter aquecido ali sem o cooktop estar ligado. Você pode terminar um cozimento. Isso que deixa esse ponto não tão negativo assim. Em geral, estou bastante feliz com o produto. A usabilidade está sendo excelente. Uso todo dia. É bem usado esse fogão aqui. De manhã, de meio-dia, de tarde e de noite. Até agora, nenhum tipo de problema, nenhum ponto negativo. Estou bem satisfeito com o produto. Quem tem fogão de indução sabe a diferença que faz. Assim, é bem mais prático em vários sentidos. Assim, a usabilidade é excelente. E esse modelo aqui não fica de fora. E tem o ônus, que é esse painel aqui, que é bem mais intuitivo, bem mais legal de mexer, mas não interfere em nada de um outro fogão qualquer. Eu costumo dizer que, assim, falando de fogão de indução agora só, é o único eletrodoméstico assim que você tem na sua cozinha que realmente faz diferença. Por exemplo, você tem uma geladeira usadinha lá, no caso, você compra uma geladeira nova, a mais moderna possível. Você vai ganhar ali, sei lá, se for mais espaçosa, mas assim, em geral não muda nada, vai ser o mesmo funcionamento. Agora, o fogão de indução muda totalmente. Assim, é o melhor upgrade que você tem para fazer na sua cozinha. Assim, em usabilidade, é outro mundo você usar fogão de indução do que um outro tipo de fogão. Isso, na minha opinião. Em relação a barulho, ele só faz um barulho um pouco mais alto quando você está utilizando a função turbo. Porém, na minha opinião, não é um barulho que incomoda, que chega a incomodar. É um ruído um pouco mais alto do que as outras funções. Às vezes só faz um chiadinho assim, mas resumindo, em relação a barulho, não há nada que incomoda. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou estar trazendo mais vídeos sobre esse fogão aqui no canal, então já vai se inscrevendo aí no canal se não é inscrito. Aproveita para conferir os outros vídeos que tem aí no canal. Dá uma visitada lá, tem bastante conteúdo legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para quem está querendo comprar um fogão de indução, para quem está querendo comprar esse modelo em específico. Acredito que vai ser de bastante utilidade, porque esse fogão de indução aqui não tinha vídeo em lugar nenhum dele, não sei como é que tá agora, mas quando eu comprei ele não tinha nenhum tipo de vídeo. Tinha alguns vídeos da própria Electrolux, mas eram vídeos em outro idioma, mas assim, vídeo de 1 minuto só, você não dá para ver nada sobre o fogão, não sabia nada. Espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se ainda ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, a gente vai respondendo. Vou estar trazendo mais vídeos sobre esse fogão aqui e outros vídeos. Se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tchau!